Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Consciência Cristã em Foco. Desde a semana retrasada, são 3 programas que temos tratado sobre a doutrina da Trindade, com a presença do pastor Weber Alves. Pastor Weber dando continuidade aqui a textos que são usados de forma errônea, né, por alguns movimentos religiosos. Nós estamos aqui justamente explicando melhor, até para que nossos telespectadores tenham uma consciência maior acerca da doutrina da Trindade. O próximo texto que eu queria que o senhor comentasse é o texto de João 14, 28, que diz, quando Jesus fala que o Pai é maior do que ele. Ora, se o Pai é maior do que ele, como é que ele pode ser Deus? Ok. Esse texto também precisa ser entendido à luz da subordinação funcional, que eu já falei anteriormente. Existe na Trindade, que eu falei, chamada de subordinação funcional. Essa subordinação que existe entre os membros da Trindade, na economia de relacionamento deles, não é essencial. A essência das pessoas não é maior que outra, mas a função às vezes é maior. Por exemplo, João 3,16 diz que Deus, o Pai, amou o mundo e deu o seu Filho. Né? Jesus fala que vai enviar o Espírito. Em outras palavras, o Pai envia o Filho envia o Espírito. Há funções diferentes. Efésios capítulo 1, por exemplo, diz que o Pai nos elegeu em Cristo, que o Filho fez a expiação e que o Espírito Santo nos cela. Então as funções dos membros são diferentes umas das outras, né? Das pessoas da Trindade. Porém, nesse texto específico de João, capítulo de número 14, verso 28, quando Jesus diz que o Pai é maior do que eu, ele está justamente fazendo menção à sua relação de submissão ao Pai. Há um texto em Hebreus, por exemplo, em que o texto diz que Cristo é superior aos anjos. A palavra grega que aparece para superior aos anjos ali é a palavra kreiton, que significa melhor do que os anjos. A palavra grega que aparece em João capítulo 14, verso 28, é a palavra grega, se não estou enganado, greisen, que significa maior em termos de posição e não em termos de essência. Então a função do Pai está, digamos assim, em superioridade ao Filho, mas não a essência. Ambos são completamente divinos. Muito bem, estamos conversando com o pastor Weber Alves sobre a questão da doutrina da Trindade. E 1 Coríntios capítulo 15, verso 28, quando diz que o Filho se sujeitará ao Pai. Esse é outro texto que precisa ser entendido em termos de subordinação funcional. O Filho está sujeito ao Pai em termos de função. Então, depois de vencer a morte, depois do fim de todas as coisas, da ressurreição, o Filho também se sujeitará ao Pai em termos de subordinação funcional e não em termos de essência. Ele não é menor, mas em função, ele tem uma função que está abaixo do Pai, em termos de hierarquia. Muito bem. Pastor Weber, João 17,3 diz que Jesus afirma que há um único Deus verdadeiro. É como se ele tivesse, né, se excluindo dessa relação e apontando apenas para o Pai. Como também podemos explicar essa questão? Bom, quando Jesus diz que havia apenas um Deus verdadeiro, ele não estava se excluindo de forma alguma. Na verdade, a mensagem de Cristo sempre foi apontando para o Pai. Ele mesmo falou no Evangelho de João que não dava testemunho de si mesmo. Então, quando Jesus enfatiza o Pai, ele está glorificando o Pai. Ele veio para glorificar o Pai. Da mesma forma, ele falou que o Espírito viria para glorificá-lo. Então, o texto de João, capítulo 17, verso 3, não está dando a divindade como um atributo exclusivo do Pai. Ao contrário, se fosse assim, por exemplo, o texto de Judas, versículo 4, que diz que Jesus é o único dominador e Senhor nosso, o texto diz assim, negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Se fosse entendido dessa forma, nós precisávamos entender, por Judas, capítulo, versículo 4, que apenas Jesus é o único Deus e o único Senhor. E é óbvio que o texto não está fazendo isso, o texto está enfocando uma das pessoas da divindade. Muito bem, é uma pena, mas estamos chegando ao final do nosso programa, dessa série, né, que tratamos aqui sobre a doutrina da Trindade. Esperamos que tenha contribuído para o seu fortalecimento, para a sua edificação e para o seu esclarecimento sobre uma doutrina fundamental, como é o caso da doutrina da Trindade. Agradeço, pastor Weber, aqui a sua participação e não vai faltar oportunidades para o seu retorno ao programa Consciência Cristã em Foco. Pastor Helder, foi uma honra participar mais uma vez dessa programação.
quero transmitir a nossa mensagem de gratidão a você, a Vinac, aos nossos telespectadores que tiverem algumas outras dúvidas. Nós temos um artigo publicado no site da Vinac que está disponível para tirar qualquer dúvida que ficou por ocasião da pressão do tempo. Deus abençoe a todos e até a próxima. Olha, se você quiser rever esse programa, como os demais, sobre a doutrina da Trindade, acesse o nosso site www.conscienciacristã.org.br. Fazer um convite agora a você, daqui a pouco na Rádio Cariri, AM 1160 kHz, nós teremos o nosso programa Consciência Cristã em Foco, desta vez pelas ondas da Rádio Cariri. Que Deus possa abençoá-lo e até o próximo sábado nós estaremos recebendo aqui o pastor, doutor, professor Augustus Nicodemos. Fizemos uma entrevista super especial, ele que estará participando da 13ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. Deus abençoe e até lá.